fiquei um pouquinho afastada, acho que 15 dias, né, conta-se hoje, né, desde o último culto que eu estive aqui. Na verdade, eu estive aqui no culto de oração, sexta-feira. Mas dos cultos públicos, né, já faz, domingo passado eu não estive, mas só estive no domingo retrasado. Todos sabem que a minha mãe, ela teve um problema, ficou internada, foi diagnosticado uma isquemia, mas o Senhor é muito bom. Ela está curada. Aleluia. E nada ficou além do testemunho que ela tem para dar. Glória a Deus. Uma coisa, eu aprendi, duas coisas eu aprendi com a isquemia que a minha mãe teve. A primeira, que a gente cansa de falar aqui na frente, e é bom não só falar, mas viver, é que nós podemos fazer planos, mas a resposta vem de Deus. E às vezes não é a resposta que eu quero. Eu projetei muitas coisas para a semana que eu estava em São José, né? Fiz muitos planos, falei, vou fazer isso e aquilo, vou melhorar uma coisa e outra, né? Vou participar do EDD, queria dar uma armada na era, né? Senhor abençoe, mas a gente ajuda em alguma coisa, né? A gente vai trabalhando aos pouquinhos, mas não foi assim que o Senhor quis. Na verdade, nós chegamos lá e eu passei o restante da semana cuidando da minha mãe com muita alegria, porque eu podia ver o milagre dela todo dia. Isso é uma bênção para mim. Uma outra coisa que eu aprendi com tudo isso, já sabia, mas vivia ali, né, com o espinho na carne, é que você não sabe o dia da tua ida, portanto você tem que estar preparado. A minha mãe não tinha sinais de nada, ela não estava sentindo nada, mas pela manhã ela passou mal. E aí ela foi internada e ela já não falava muito bem, poucas coisas se entendiam do que ela falava. O lado esquerdo dela foi paralisado. E aí quando eu cheguei no hospital, que eu saí da igreja matriz onde nós estávamos num congresso, eu fui ao médico e o médico disse, olha, eu acho que é muito grave. E na minha ideia, eu acho que é hemorrágico. Talvez nós precisamos operar a sua mãe. E eu disse, olha, Deus sabe como fazer. E Deus fez tudo. Uma hora depois a minha mãe já estava falando. Até o momento que eu cheguei, ela não sentia sua mão, suas pernas. Mas até o momento que ela foi fazer a primeira tomografia, ela já sentia as mãos e as pernas. Deus já estava agindo. Mas na verdade, o que mais me tocou não foi isso, porque isso não me preocupou. Porque eu sei da fidelidade da minha mãe a Deus. Mas ela disse uma coisa, ela disse para mim assim, tem umas coisas para resolver lá em casa. Ela aluga alguns vestidos, ela falou, tem algumas coisas para entregar. Eu falei, mas não se preocupa com isso. Porque às vezes nós queremos organizar a nossa vida, mas nós precisamos ter a nossa vida organizada com Deus. Porque tudo que eu organizo aqui na terra vai ficar, mas o que eu organizo com Deus vai durar para sempre. Aleluia! E ela me disse uma coisa, eu estou em paz. Glória a Deus! E você tem paz? Se Jesus vier hoje, ou se de repente, como a minha mãe, você tiver um problema hoje, você tem paz? Será que você vai falar, puxa vida, já fiz tudo? Vai poder falar como Paulo, eu cumpri a minha carreira, guardei a fé? Ou será que você ainda tem alguns consertos para fazer? Será que você ainda vai falar, puxa vida, mas eu não gostava daquele irmão, eu tinha que ter ido lá me consertar com ele. E se não der tempo? E se minha mãe ainda tivesse algumas pendências e ela nem podia mais sair do hospital? E se ela tivesse que resolver alguns problemas? E se ela tivesse enganado algumas pessoas? E se ela tivesse pendurado algumas mentiras na vida de algumas pessoas? Agora ela não podia sair do hospital para resolver isso. Como está a nossa vida diante de Deus? Qual é o momento
que o Senhor vai te chamar e que você tem segurança, olha, está tudo resolvido. E ela disse uma coisa quando ela chegou em casa. E ela subiu as escadas da casa dela carregada, mas desceu andando. Aleluia. E ela falou a seguinte frase. No primeiro dia que ela chegou em casa. Ai, que bom. Agora vou trabalhar muito mais para Cristo. Glória a Deus. Esse deveria ser o coração da igreja. Sabe por quê? O que nós fazemos aqui vai talvez durar uns 90 anos, 100 anos, né, para aqueles que são bem resistentes. Eu nem quero chegar lá. É muita coisa. Mas não vai durar para sempre. Mas aquilo que fazemos para Deus é eterno. Aleluias. Então tenham um coração para fazer algo para o Senhor, enquanto há tempo de fazer. Abram a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Versículo 36. Eu queria falar de algumas atitudes que devem seguir a nossa vida. Se eu e você somos selados pelo Espírito Santo, a palavra de Paulo na primeira carta de Coríntios diz o seguinte, olha, vós não sois mais da carne, mas sois do Espírito, se é que sois do Espírito. Assim Paulo diz à igreja. E aí agora eu quero trazer algumas atitudes de Davi que deixam claro o selo que há nele do Espírito Santo de Deus. Que devem ser as atitudes da igreja desse século, deve ser a minha e a tua atitude. Versículo 36 do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, diz o seguinte: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Leiam comigo agora. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém. Pode fechar sua Bíblia agora, você vai ouvir um pouquinho. Eu queria falar de algumas coisas que Davi fez. Em resumo, Davi, ele foi um simples pastor de ovelhas. A Bíblia diz que ele cuidava das poucas ovelhas do pai, de Jessé. Mas a Bíblia também diz que Davi foi rei. Aleluia! E que da genealogia de Davi veio Jesus Cristo. E que Davi escreveu muitos salmos. E que Davi ganhou muitas batalhas. Mas antes disso tudo, Davi, ele começa pequenininho lá em Belém. Lá onde é o interior do interior. Lá não dá nem para passar marcha, né, Ney? Igual nossa cidade, pequenininha. Né? A Bíblia diz que Samuel, profeta segundo o coração de Deus, ele vai lá em Belém e ele vai na casa de Jessé e ele unge Davi. E agora nós vamos ver alguns sinais da unção de Deus sobre Davi, que deve estar na minha vida e na tua vida também. Primeira coisa que Davi, ele demonstra nesse versículo que eu li no versículo 36, é a defesa que ele tinha das coisas do Pai. Repita comigo, defesa. Defesa. Mais uma vez, defesa. Defesa. Eu vou falar hoje de defesa e ataque. Quem faz algum tipo de esporte, boxe, por exemplo, ele se defende e ele ataca. A primeira coisa, a primeira atitude do cristão é a defesa. Às vezes nós pensamos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é atacar. Na verdade, você deve defender. Alguns maridos defendem seu cartão de crédito. Tira da mulher o privilégio, a alegria da esposa. Outras mulheres querem defender a sua beleza a todo custo. Puxa, estica, passa, né? Como diz meu pai, passa cimento, né? Passa formol e passa tudo, defendendo a sua
Às vezes nós queremos defender os nossos filhos, né? Sara era uma dessas. No dia que o filho de Agar riu do filho de Sara, Sara falou: manda essa mulher embora. Ela não pode conviver na minha casa porque Ismael riu do meu filhinho, Isaac inocente. Toda mãe tem aquele ataque de leoa, né? Quer defender. Mas eu queria te falar da verdadeira defesa. Não é defender os teus valores, não é defender o teu pensamento, não é defender a tua vontade, é defender as coisas do Pai. A unção de Deus está sobre aquele que defende as coisas de Deus. Nós estamos aqui não é para defender o que eu acho que é bom, não é para defender o que eu acho que é meu amigo, é para defender a palavra de Deus na minha vida. Foi a atitude de Davi que honrou Davi. Por que muitas vezes nós oramos, fazemos campanha e nós não alcançamos grandes coisas porque nós não defendemos grandes coisas? Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele começa defendendo as coisas do Pai. E ele é bem claro, quando ele chega para Saul, e Saul olha a estatura de Davi, ele é igual ao meu marido quando casou. Agora já dava para lutar com Golias, já está mais barrigudinho, né? Mas quando casou ele era um esqueleto. Por isso ele não deixa eu mostrar o álbum de casamento para vocês. Ele era magrinho, eu também era. Né? Passa, esse tempo passa. E Saul olha para Davi e fala: isso é impossível você lutar. Aí ele fala: mas eu já defendi. Aleluia. E aí se você lê na história e lê nesse trechinho que Davi fala, ele fala: olha, a ovelha do meu pai foi atacada. E eu agarrei na barba daquele leão e matei também o urso. E eles não levaram as ovelhas do meu pai, porque eu defendi. Porque eram poucas, mas era a minha ordem. Meu pai falou: cuide dessas ovelhas. E ele deu a sua vida pelas ovelhas. E às vezes o Senhor nos dá algumas ordens, do tipo: perdoai, do tipo: amai, do tipo: não mentais, do tipo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do tipo: não vos vangloriais do que fazes, do tipo: não seja orgulhoso, não seja soberbo, do tipo: não trapaceie, não adultere, do tipo: mude de vida. Mas nós não defendemos isso. O Senhor coloca sobre nós algumas responsabilidades, coloca sobre nós a sua palavra. E eu gostaria que você entendesse uma coisa: você vai ser julgado por aquilo que você não defendeu. Você conhece a palavra de Deus. Se você não defender ela na tua vida, você será julgado por isso. E aí o Senhor, ele coloca sobre a igreja alguns compromissos para que você defenda isso. Mas nós não defendemos. Nós defendemos as nossas ideias, nós defendemos as nossas vontades, mas nós não defendemos as coisas do Pai. Aí existem alguns cristãos que nunca matam os seus gigantes, porque nunca defenderam as coisas do Pai, porque nunca defenderam aquilo que o Pai colocou na mão. Se há algo que agrada ao Senhor, algumas coisas que a Bíblia ela traz, né, que nós devemos guardar, e ela diz: olha, guarda sobre tudo o teu coração. Mas nós não defendemos o nosso coração. Nós trazemos sobre o nosso coração tantas coisas ruins. Nós colocamos sobre o nosso coração tantos pesos. A palavra de Deus em Filipenses diz para que nós guardemos os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4 diz: olha, tudo que é bom, tudo que é amável,
tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Guarda esse pensamento. Mas nós não defendemos isso. Nós pensamos em como eu posso prejudicar de algum jeito. Nós pensamos em como eu posso ganhar mais dinheiro, mesmo que para isso eu tenha que passar sobre algumas pessoas. Nós pensamos em como eu posso criticar alguma coisa. Nós não guardamos as coisas de Deus. Aí Davi nos traz uma lição poderosa. Algo também que a Bíblia nos pede para guardar é: guarda a tua boca. Mas nós usamos a nossa boca para amaldiçoar. Nós usamos a nossa boca para ferir. Nós usamos a nossa boca para abrir caminho para o pecado em nossas vidas. Um dia, Jesus deu uma regra. E a regra da minha e da tua salvação é essa. Se você quiser seguir a Jesus Cristo, se você quiser segui-lo, se você quiser andar com Ele, negue-se. Isso não é mais a tua vontade que você vai defender, é a do céu. Aleluia! Não é mais o que eu quero. Não foi isso que Jesus falou lá no jardim? Pai, eu gostaria muito de te passar o cálice, mas todavia faça a tua vontade, não é mais a minha. Negue-se a si mesmo. Aí, para piorar, Jesus não deixou muito mole para nós. Ele disse: ainda tem uma cruz para você levar. E depois que você tomar essa cruz, aí você segue a Jesus. Pergunta para o teu irmão: o que você defende? Pergunta mais alto: o que você defende? Davi defendia as ovelhas do Pai. Quantos talentos Deus botou na tua vida? Quantas coisas o Senhor já te permitiu fazer e você não faz mais? Você defende o evangelismo, o ID de Jesus? Você defende aquele dom que Deus te deu? Você faz como aquela mulher que perdeu um dos talentos e varre a casa e acha, e ele fala: olha, eu não posso ficar sem esse talento. Eu tenho mais 9, mas eu não posso perder. Eu preciso defender aquilo que Deus me deu. Aí agora, em segundo momento, depois que Davi entende que a primeira coisa na vida daquele que serve a Deus é defesa. Repita comigo: a primeira coisa do servo do Senhor é defender as coisas de Deus. É defender as coisas de Deus. Faça isso. Aí agora Davi fala: olha, eu defendi as coisas do meu pai. Agora eu posso atacar. Fale comigo: ataque. Ataque. Fala pro teu irmão: ataque. Ataque. Se você defende o que é de Deus, você pode atacar o inimigo. Tem gente que perde pro inimigo todo dia. Sabe por quê? Porque ele não defende as coisas de Deus. Aí quando ele vai atacar o inimigo fala: deixa de ser besta, tu acabou de pregar uma mentira. Larga de ser bobo, eu vi o que tu estava vendo na internet, meu querido. Larga de ser bobo, tu acabou de falar do irmão escondidinho no ouvido, para que ninguém soubesse. Você não vai vencer. Defenda o que é santo, para atacar o que é ímpio. Primeiro defenda, depois ataque. Diga aleluia. Aleluia. Nós precisamos atacar, primeiro defender. Aí ele fala: olha, aquele incircunciso, ele não vai me vencer, porque eu sei defender. Aleluias! O que o teu Golias traz para você? A Bíblia diz que Golias, ele vinha sobre o exército de Israel com espada, com escudo, com uma cobertura, com grande capacete, além de muitos músculos e muita estatura, além de tudo isso. Mas o que teu Golias traz para você? Qual é o ataque que você sofre do teu Golias? Será que o teu Golias, com certeza, ele não traz lanças nem escudos sobre você? Nós estamos falando de algo espiritual. Talvez ele traga o abandono.
ninguém me amou. Talvez ele traga sobre o teu coração, o teu Golias, os teus pecados que ficou guardado embaixo do tapete. Talvez ele traga a tua doença à tona todos os dias. A Bíblia diz que Golias todos os dias ele vinha de manhã e de tarde no arraial e afrontava. Talvez o nosso Golias traga o nosso desemprego, as nossas dívidas, né? E ele fala, olha, você não vai vencer isso. Talvez as tuas notas ruins da escola que você não consegue vencer. Talvez a tua ira que você não consegue romper com ela. O que o teu Golias traz todo dia para você? Fala, eu vou atacar. Fale bem alto, eu vou atacar. Eu vou atacar. A Bíblia diz que ele vinha no vale de Elá para afrontar Israel. E Israel ficava apavorado. E o Golias de hoje, ele é muito mais ousado do que o Golias de Davi. Ele vai lá no nosso quarto e nos afronta. E fala, tá vendo? Você não vence o seu ódio. Você não vence a sua ganância. Você não vence o seu adultério. Você não vence a sua mente pecaminosa. Talvez ele vá lá no teu serviço e fala, olha, você é incapaz de vencer o teu patrão, o teu funcionário. Talvez ele visite na roda de amigos e fala, olha, você é incapaz de se posicionar diante dos teus amigos. Onde o teu inimigo te ataca? Quantas vezes ele te ataca? O que ele traz para a tua vida todo dia? A tua fraqueza? Será que ele revela todo dia? Você não é capaz de amar. Você não é capaz de perdoar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te magoou lá no passado. Você não é capaz de perdoar a tua família. Você não é capaz de perdoar aquele professor que te humilhou. Eu confesso que uma vez, vou tentar ser bem rápida, eu estudava ainda no Cenecista, mas eu já era professora. Eu estudava à noite, dava aula de manhã. E a diretora da escola, ela era minha professora. E nós tínhamos uma relação muito boa como patroa e funcionária, né? Que ela era diretora da escola que eu trabalhava e também minha professora. E um dia aconteceu um problema na minha sala de aula. Nós éramos 30 alunas em formação de professores. E a turma era um pé de guerra, era uma guerra total. E um dia a turma entrou em ataque direto. E eu era da coluna do meio. Sabe aquele que não faz nada? Eu não entrava numa guerra e não entrava na outra, né? E exatamente a minha sala dividida em 3 grupos e eu sentava na fila do meio. E uma pessoa que foi muito injustiçada na sala de aula, que eu gostava muito, que era muito amiga da Eliane, que está sempre na igreja, ela foi muito ofendida por uma colega de classe. E essa colega de classe, além de ofender essa aluna, ela pegou todo o giz, e na época era giz, né? E apagador, e jogou no professor. E eu amava aquele professor extremamente. Eu tinha um carinho por aquele professor muito grande. E quando ela jogou no professor, e ele pediu para ela sair da sala, a diretora entrou furiosa, a minha diretora e minha patroa. E ela chegou e começou a ofender a turma e não defendeu o professor. E eu fiquei irada com ela, porque eu falei, ela tinha que defender o professor. Não defender a aluna que foi a ofensora. E aí eu fiz uma cara de irada para ela, não sei que cara eu fiz. Só sei que ela olhou para mim e me deu uma chamada. Eu estava sentada e ela me deu, como dizia na minha época, um sabão, porque eu fiz uma cara feia para ela. E eu fiquei com uma raiva daquela mulher, fiquei com ódio dela. E eu já estava próxima de me casar e eu fui pedir demissão. Falei, eu não vou trabalhar. Fui lá na diretoria e falei com ela, eu não vou mais trabalhar aqui. Pedi demissão do meu serviço, parei de ir dar aula, fui trabalhar no escritório. E aí chegou o período do meu casamento e ainda estudava.
E aí um dia ela chegou perto de mim e falou: você não vai me convidar para o casamento? Aí eu pensei: meu Deus, por que eu guardei essa raiva? Ela mesmo nem ficou chateada comigo, né? E aí eu levei o convite para ela. Depois nós viramos amigas. E às vezes o nosso Golias, ele nos traz algumas lembranças doloridas daquilo que nós não vencemos. E pior ainda, ele ainda traz algumas lembranças da nossa árvore genealógica. Olha, tua mãe, ela não conseguiu, tu também não vai conseguir. Tinha uma família no bairro que meu marido morava, que alguns da família morreram queimados, botaram fogo no corpo. Não só um, mas mais do que um. E algumas pessoas falavam: é uma coisa de família, toda a família era alcoólatra. E às vezes o nosso Golias fala: olha, tua família não conseguiu avançar no estudo, tu também não vai. Tua família não conseguiu avançar no casamento, tu também não vai. O que o nosso Golias faz conosco? O que eu posso fazer para vencer o Golias? A primeira coisa, defesa. Agora eu vou te ensinar como atacar. Diga: eu vou atacar. Eu vou atacar. Com certeza você já trouxe a memória o que o Golias te afronta todo dia. Ou onde ele te afronta todo dia. Agora eu vou te dar um segredo. A Bíblia diz que Davi, ele chega ali e todo mundo olhava para Golias. Todo mundo se inclinava para quem era Golias, para o que Golias podia fazer, para a força que Golias tinha. Davi, ele chega no arraial para levar queijo e pão e frutas para os irmãos, e ele não está preocupado com Golias. Sabe qual é o nosso problema? A gente se preocupa demais com Golias. E nós não conseguimos ver outra coisa a não ser Golias. Davi, ele nem olha para Golias, ele não está preocupado com aquilo. Ele diz: o que o rei vai dar para quem derrotar aquele filisteu? Qual é o prêmio? Aleluia! Você tem que se preocupar com o que o rei vai te dar, não com Golias. A tua força tem que ser: qual será a minha herança? E a Bíblia diz que vai ser uma eternidade na glória com Deus para aqueles que são fiéis. Davi não estava nem aí para Golias. Davi, ele não olhava para Golias. Davi olhava para Deus. O povo sabia tudo de Golias. Sabia o peso da lança. Sabia o peso do capacete. Sabia a altura de Golias. Davi não pergunta nada sobre Golias. Ele não pergunta quantos quilos ele pesava. Ele não pergunta: olha, mas qual é o tamanho da espada? Ele não estava preocupado, porque Davi tinha uma preocupação, e era com Deus, era adorar a Deus, era servir a Deus, e era atacar aquilo que afronta a Deus. O que teu olho vê? O que teu ouvido ouve? Porque quando nós ouvimos as afrontas de Golias, nós não ouvimos Deus. Quando eu olho para a dificuldade, quando eu olho para o problema, eu não olho para Deus. Sabe quantas vezes Davi fala o nome de Golias? 2 vezes. Uma vez, quando ele vai diante de Saul, e nós lemos aqui, ele diz o seguinte: quem é esse filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Aí ele fala o nome de Golias, primeira vez. A segunda vez que ele fala o nome de Golias é quando ele vai contra Golias. Aí ele fala: olha, tu vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. São as únicas citações de Davi sobre Golias. Sabe por quê? A preocupação de Davi não era Golias. A preocupação e os olhos de Davi estavam em Deus. Era Deus que ele via. O que tu vê? Sabe quantas vezes Davi fala o nome de Deus? 9 vezes. 9 vezes. Qual é a proporção que você fala dos teus problemas para que você fale o nome de Deus? Quantas vezes você fala do problema que você tem, que a igreja tem, que o trabalho tem? E quantas vezes você fala o nome de Deus? Qual é a proporção da tua boca? Porque Davi foi 9 por 2. 9 vezes ele
proporção. O problema meu e teu é que nós olhamos mais para Golias. Esse problema é muito grande. Como eu vou fazer para vencer isso? O teu Deus é muito maior. Aleluias! Mantenha os teus olhos em Deus, porque o teu Golias vai ficar pequeno. Mantenha os teus olhos em Golias e Deus não vai te abençoar. Aí Davi, ele, no final do texto, ele fala, olha, esse filisteu está afrontando os exércitos do Deus vivo. Ora, se nós observarmos bem, havia apenas um exército ali. Era o exército de Israel. Era apenas um exército que estava ali, né, enfileirado, esperando um valente para destruir Golias, porque Golias havia feito um trato. Se algum desses filisteus, se algum desses hebreus marcados pelo Senhor puder me derrotar, o meu exército vai se entregar. E agora Davi, ele fala no plural. Ele fala, olha, quem é esse Golias? Quem é esse grande problema para afrontar os exércitos do Deus vivo? Porque Deus estava ali. Aleluias! Não era só o exército de Israel, sabe por quê? Deus comanda exércitos celestiais para nos abençoar. Há mais do que um humano, há um sobrenatural de Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele manda, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Aleluias! Davi tinha essa visão. Ele sabia que não era só os homens, era exércitos de Deus. Aleluias! Havia um poder de Deus. E não só em exércitos celestiais, mas Deus também comanda a terra. Porque quando Deus precisou que o povo atravessasse, Ele abriu o mar. Deus manda o mar. Deus manda nos muros de Jericó. Deus manda o granizo cair no Egito. Deus manda trevas sobre o Egito, porque Ele também manda na natureza. Quando Josué precisava vencer, Deus mandou o sol parar. Então são mais do que um exército, são os exércitos ao nosso favor. Não há nada que possa me impedir de vencer o meu Golias. Minha mãe, voltar lá rapidinho, nós precisávamos de uma tomografia urgente. Não tinha hospital para ela fazer. Era imediato, não havia nem particular, nem SUS. E de repente, uma menina que eu conheci no hospital, a enfermeira-chefe, ela falou, olha, eu consegui um hospital. E ainda é de 0800. Isso é um milagre. Consegui um hospital para fazer uma tomografia de emergência. De graça. É muita bênção, né? Pouca bênção não é para Deus, porque Deus é Deus de muita bênção. Aleluia! E aí nós fomos para lá. Para você ver como Deus comanda o que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quiser. Aleluia! Chegamos no hospital e alguém tinha marcado a tomografia da minha mãe. Cheguei lá, minha sobrinha, né? Sobrinha do meu esposo trabalha lá, me esperou e ela disse, quem foi que marcou o exame da tua mãe? Porque esse hospital não atende ninguém de São José. Aí, uma das enfermeiras que estava conosco disse, foi o Marcos. Aí minha sobrinha falou, aqui não tem Marcos. Quem marcou isso? Aí ela, foi o Marcos, está marcado aí. O Marcos marcou. Não havia Marcos no hospital, mas havia um agendamento para minha mãe. Aleluia! Sabe por quê? É o exército do Deus vivo! Deus move céus e terra para que nós possamos destruir os nossos gigantes. E Davi tinha essa visão. Davi tinha esse coração. E aí, a Bíblia diz que ele vai contra esse gigante. E ele humilha esse gigante. Eu queria falar um pouco mais, eu queria falar de um terceiro momento de Davi, mas não vai dar para falar hoje. E Davi ainda continua fazendo muitas coisas, tem uma terceira parte que eu vou pregar qualquer dia desses. Eu queria que você nessa noite não se concentrasse no teu problema. Talvez você pense, mas pastor, aí as minhas dívidas, e o meu casamento, pastor, aí a minha escola, e os meus pecados, e o meu desemprego.
Pastora, e as minhas doenças? E aquilo que eu não consigo vencer? Deixa eu te falar uma coisa. Afronte esse gigante olhando para Deus. Não se concentre. Se você se concentrar no gigante, você vai cair. Mas se você estiver em Deus, você vai vencer. Faça como Davi, siga o modelo de Davi. Olhe para Deus. Fale de Deus. Para de falar tanto dos teus problemas e fale do nome de Deus. Pare de colocar tanta força no teu gigante. Para de medir o tamanho dele. Ah, pastora, mas é tão difícil perdoar. Para de medir esse tamanho. Mas olha para Deus, que Ele pode mover céus e terra para te ajudar. Foi o que Ele fez com Davi. Você acha que uma simples funda derruba um gigante? Mas a mão de Deus está lá. Os exércitos do Deus vivo estão lá com Davi. E Davi mata o gigante. Fique em pé. Eu queria que você fizesse uma coisa agora. Com certeza, você lembrou de algumas coisas que são gigantes para você. De algumas palavras, de algumas afrontas, de algumas mágoas, de algumas coisas, talvez de um passado longo, talvez de um passado bem recente. Talvez de alguns problemas que você fala, isso é intransponível para mim. Mas eu queria que você invertesse isso agora. Lembra das promessas que o Senhor fez através da palavra. Lembra do que Ele falou para você. Lembra quando Ele disse, olha, comigo você vai ser mais que vencedor. Lembra daquela palavra que Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Contigo saltarei muralhas, porque contigo eu posso todas as coisas. Porque eu sou vencedor. Porque eu alcancei o maior tesouro que é Jesus. Traz essas palavras sobre o teu coração. Começa a lembrar das promessas de Jesus. E talvez uma das mais belas foi, eu estarei convosco todos os dias. Você não está sozinho. Aleluia. Ele está contigo todos os dias, até a consumação do céu. Aleluia. O que é difícil para você? Lembra das promessas. Lembra quando Ele diz, olha, eu sou o teu protetor. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que abre as portas. Eu sou tua provisão. Eu sou o teu milagre. Eu sou o teu Deus. Quando Ele manda Moisés e a Israel para libertar aquele povo do Egito, Ele fala, diga que eu sou o enviou, porque Ele é o que tu precisa. O teu gigante, você não precisa saber o tamanho dele, você precisa saber que Deus é grande, aleluia, e que Ele pode fazer muito mais do que o que você está pedindo nessa noite. Feche seus olhos. Lembra das promessas. Defenda a palavra de Deus no teu coração. Defenda ela. Defenda com toda a tua força. Quando Satanás falar, não, mas não é melhor você subir no pináculo e saltar de lá. Defenda a palavra. Diga, só a Deus adorarás. Só a Ele darás culto. Quando Satanás falar, faça pão. Defenda a palavra. Diga, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Aleluia. Defenda a palavra. Quando Satanás falar, não ame, tu lembra da palavra que diz que aquele que não ama Cristo. Defenda e ataque. Ataque. A última palavra de Jesus na tentação foi, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, luta. Para trás de mim, problema. Para trás de mim, doença. Para trás de mim, desemprego. Porque eu sou vencedor em Cristo. Porque os meus olhos estão em Cristo. E a minha força vem dele. Pai, tu bem conhece o coração da igreja. Tantos de nós somos afrontados todos os dias. Tantos de nós, Senhor, olhamos as dificuldades e ficamos recuando, Deus. Mas nessa noite nós queremos atacar aquilo que tem nos parado. Senhor, aquilo que tu nos deu, nós vamos cuidar. A tua palavra colocada em nós
vitória em Jesus. É ela que nos garante. É ela que conduz a pedra no lugar certo. É a tua palavra que derruba o inimigo. Nós só precisamos estar com o teu nome em nossa boca. Muito mais do que os nossos problemas. Ajude-nos nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, vencer, Senhor, as nossas limitações. Vencer os nossos pecados. Vencer as nossas fraquezas. Vencer, Senhor, todos os nossos vícios no nome de Jesus. E que nós possamos agradar a Ti, Senhor, porquanto guardaremos aquilo que é Teu para nós, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aplauda o Senhor.